Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar! Olá, estamos de volta agora estudando uma ação de impugnação aqui no processo penal. Nós já vimos o habeas corpus e agora vamos ver a revisão criminal. Bem, o conceito de revisão criminal é uma ação rescisória de natureza criminal que visa desconstituir uma sentença penal condenatória já transitada em julgado. Então, a revisão criminal serve para aquela sentença que já foi transitada em julgado, ou seja, já passou por todos os recursos, já passou por todas as instâncias e se chegou à sentença definitiva, a sentença penal condenatória. Então, vejam, não existe a revisão criminal para sentença penal absolutória, aquela que absolve o réu. Por quê? A revisão criminal é só quando é para melhorar a vida do réu, não para piorar. Então, de cara aí, a gente já pode dizer que é uma ação que cabe à defesa, né? Porque não pode ser utilizada ao contrário, é só para favorecer o réu. Então, em sentença penal condenatória, na absolutória não cabe revisão criminal, só a favor do réu, mesmo que depois se encontre novas provas. Então, digamos que o réu foi absolvido e se encontre novas provas que poderiam reverter essa absolvição. E aí a acusação poderia de repente, perdão, lá vou eu com a minha voz rouca. Voltando ao raciocínio. Então, a acusação não poderia pedir a revisão criminal para piorar a vida dessa pessoa, porque ela então conseguiu a absolvição. Então, só cabe revisão criminal para sentença penal condenatória. Estamos entendidos, certo? A previsão legal da revisão criminal é o artigo 621 e seguintes, né? Alguns artigos vão tratar da revisão criminal a partir do 621 do Código de Processo Penal. E a legitimidade, então, como eu acabei de falar, só pode ser proposta pelo próprio condenado, obviamente representado pelo advogado legalmente habilitado. Nós vimos que no habeas corpus não é necessária a presença de advogado. Na revisão criminal, sim. Uma coisa mais complexa, né, gente? Já pensou revisar uma condenação, uma sentença de condenação? Então, penso que não é fácil, que não seja fácil, né? Então, precisa, sim, do advogado, ao contrário do habeas corpus. E aí, duas observações. A primeira é medida exclusiva da defesa, porque não existe contra o réu. Então, a acusação não vai pedir revisão criminal para condenar aquele réu que foi absolvido, ok? Observação número 2. De acordo com a súmula 393 do Supremo Tribunal Federal, do STF, para requerer a revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Ou seja, a revisão criminal pode ser feita mesmo se for agido. Então, digamos que ele recebeu, né, o réu recebeu a sentença penal condenatória e fugiu. E ele pode entrar com a revisão criminal, mesmo estando foragido. É o que diz a súmula 393, que fala, para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Tá? É peculiar, né? Mas é. Porque a revisão criminal não tem efeito suspensivo. Então, o fato de utilizar-se não ia falar recurso, mas não é recurso, dessa ação de impugnação, não significa que vai trazer o efeito suspensivo, como em alguns recursos, até porque a revisão criminal não é recurso, tá? A revisão criminal é uma das ações de impugnação, assim como o habeas corpus.
é um processo separado, então não tem efeito suspensivo. E ela é julgada por 10 desembargadores, porque, como eu imagino, é uma coisa mais complicada, mais complexa. Lá no habeas corpus, nós vimos que da Câmara de 5 desembargadores, 3 vão julgar o habeas corpus. No caso da revisão criminal, 10 desembargadores, 2 câmaras de 5 desembargadores vão analisar esse pedido de revisão criminal, tá? Porque, gente, tem que ter uma prova robusta aí para derrubar essa sentença penal condenatória. Vamos combinar, né? E quando cabe, então, a revisão criminal? Em 4 situações, pelo menos. Quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei penal, ou seja, quando falta a tipicidade. Então, sei lá, algo que não está previsto na lei. É meio maluco, mas pode acontecer. A sentença condenatória contrária à evidência dos autos, então os autos dão a impressão, né? Trazem essa clareza de que é uma coisa, né? Então a sentença for contrária a tudo que está evidenciado nos autos, então nesse caso é uma questão de reanálise de provas, as provas todas ali davam, sei lá, a entender, no caso, que ele era inocente, né? Deveria ser uma sentença penal absolutória, mas mesmo assim, se chega a uma sentença penal condenatória, ao contrário de tudo que estava demonstrado nos autos, então se pede a revisão criminal para a reavaliação dessas provas. Terceiro cabimento. A sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos, né, provas, que comprovadamente são falsas. Então, por exemplo, uma perícia, um documento, uma testemunha, claramente falso, e serviu de condenação. Então, pede-se a revisão criminal para que seja revista, então, essas provas. Então, é cabível também nessa situação. E, por fim, após a sentença, descobrirem-se novas provas da inocência do condenado, ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição especial de pena. Então, vejam, eu disse que de sentença absolutória não cabe, mesmo que surgirem provas que levariam à condenação. A acusação não consegue pedir revisão criminal. Mas, se a pessoa foi condenada e surgem novas provas que podem inocentá-la, então a lei permite que se peça a revisão criminal para que essas novas provas levem ou à absolvição do condenado ou à diminuição de pena. Digamos que, sei lá, foi condenado por algo que ele não, de fato, o fato não foi consumado. Mas ele recebeu uma pena como se o fato tivesse sido consumado. E foi apenas uma tentativa. Nós sabemos que na tentativa a pena é menor. Então, ele foi condenado. Se existem provas que possam derrubar esse fato consumado e levar a uma tentativa que vai diminuir a pena, então cabe a revisão criminal. Beleza? E o prazo da revisão criminal? O prazo, a revisão pode ser proposta a qualquer tempo após o trânsito em julgado. Então, aqui não está fixado, assim como no habeas corpus, como eram lá nos recursos, 5 dias, 10, não tem, tá? Então, a qualquer tempo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e aí é importante, pessoal, mesmo após a morte do réu. Nossa, Marta, como assim? A pessoa foi condenada, né? Estava cumprindo a pena, ou já havia cumprido, e morre. E a família, pela honra dessa pessoa, pede a revisão criminal por ter elementos, né, que possibilitem a derrubar essa sentença penal condenatória. E assim, ele mesmo estando morto, sei lá, a pessoa foi acusada de um crime, sei lá, de um homicídio. E ele passou a vida aí como alguém que tivesse cometido um homicídio. E a pessoa era inocente. E a família, então, quer limpar essa história, mesmo que ele não esteja mais vivo, né?
pela honra, sei lá. Enfim, então mesmo que o réu condenado tenha falecido, a família pode então pedir a revisão criminal, tá bom? E por fim, pessoal, se acharem, se for entendido que na revisão também pode ser pedido uma justa indenização pelos prejuízos, né, sofridos, também é possível, então, na petição inicial lá de ação de impugnação pela revisão criminal, acrescentar essa indenização, porque de repente se a pessoa de fato ela não é culpada, a sua condenação pode ter trazido prejuízos graves para sua vida particular. Então, é possível pedir, então, esta justa indenização pelos prejuízos aí possivelmente sofridos. Tá ok? Então, gente, é isso, a revisão criminal, tá? Bem tranquilinho. Lembrando que o mais importante é que a gente não se esqueça que é uma ação de uso de direito exclusivo do acusado, né, do réu, da defesa e não da acusação, e que cabe para sentenças penais condenatórias e não absolutórias nessas situações que eu elenquei aqui há pouco, tá bom? Então revejam o vídeo, peguem seus estudos, revisem a matéria bem tranquilinha também, tá? Então, boa sorte!